Por trás das colinas cobertas de névoa, escondia-se o que restava do sanatório Santa Cláudia. Fechado há mais de 40 anos, o local era evitado pelos moradores da pequena cidade vizinha, mesmo pelos mais céticos. Contavam histórias de gritos ouvidos à noite, vultos passando pelas janelas quebradas e uma estranha névoa que cercava o lugar toda vez que alguém tentava se aproximar. Mas para Júlia, aquilo era apenas folclore, histórias exageradas, contadas para assustar adolescentes ou manter curiosos longe. E era justamente por isso que ela havia escolhido aquele lugar como cenário para seu projeto de documentário. Estudante de cinema, Júlia sempre se interessou por lugares abandonados. E Santa Cláudia parecia perfeito. Arquitetura gótica, história polêmica, registros de desaparecimentos e um mistério jamais resolvido, envolvendo o famoso Pavilhão 6. A ala onde eram mantidos pacientes com distúrbios incontroláveis. Ela partiu para lá com seu namorado Caio e o melhor amigo, Jonas. Levaram lanternas, câmeras, baterias, gravadores e até sensores de presença. A ideia era passar apenas uma noite lá, registrar o suficiente e sair ao amanhecer. Pai, era arriscado. Mas ela acreditava que um bom material renderia não só nota máxima, mas também visibilidade online. Chegaram um pouco antes do pôr do sol. O portão de ferro estava trancado, mas bastou pular o muro. O mato crescia alto e denso ao redor do prédio, como se a natureza tentasse engolir o que restava da construção. Por dentro, o lugar era um retrato de abandono. Vidros quebrados, papéis amarelados pelo tempo, marcas de mãos nas paredes e macas enferrujadas. Começaram as gravações nos corredores principais. À medida que exploravam, a escuridão parecia mais densa do que o normal e o ar mais frio do que o esperado. Ainda assim, riam, comentavam, brincavam com as lendas. Mas tudo mudou quando encontraram a porta de ferro com o número 6 entalhado em alto relevo. Júlia aproximou-se, deslizando os dedos pela textura da porta. Aqui era o pavilhão de isolamento, menos murmurou. Tem certeza que quer entrar? Perguntou Caio, em tom de brincadeira. É para isso que estamos aqui. A porta estava entreaberta e um cheiro forte de mofo e ferrugem escapava do corredor à frente. O chão era de azulejos rachados e nas paredes havia inscrições feitas com o que parecia carvão. Algumas palavras ainda eram legíveis. Silêncio, ele acorda, não veja o teto. Seguiram por aquele corredor até encontrar a sala central do pavilhão, onde os internos passavam os dias sob observação. Havia uma poltrona virada para a parede e uma janela tapada com placas de madeira. Júlia instalou uma das câmeras ali. Foi então que Caio chamou atenção para um detalhe estranho. Todos os espelhos da ala haviam sido retirados, exceto um menos coberto por um lençol velho. Now, Terra! Isso, alertou Jonas, meio rindo, meio sério, porque toda história de espelho em lugar assombrado termina mal. Mas Júlia não se intimidou. Com um gesto rápido, puxou o pano. O espelho revelava um reflexo distorcido, como se a sala estivesse errada. As sombras pareciam mais densas ali, e o próprio rosto dela surgiu tremido, os olhos escurecidos. Desligaram a luz por alguns minutos para filmar com visão noturna. Foi nesse momento que o gravador de Jonas captou algo, um sussurro quase imperceptível, mas audível ao ampliar o áudio. Repetia, lentamente: voltem, voltem. Ele está olhando. O sensor de presença acendeu, mas ninguém havia se mexido. Vamos sair, disse Jonas. Isso é ouro em imagem, rebateu Júlia, empolgada. Deve ter algum vagante ou animal por aqui. Nada demais, Caio hesitou, mas ficou. Jonas não quis sair sozinho e cedeu. Continuaram a gravação em um quarto, onde os internos dormiam. Havia camas de ferro, colchões rasgados
e paredes com riscos, como unhas, arranhando a tinta. Júlia se aproximou de uma escrivaninha velha e encontrou um caderno de registros médicos. Folheou, iluminando com a lanterna. As últimas páginas falavam sobre um paciente chamado Lionel, identificado como o caso 66. Dizia-se que ele falava com o teto, afirmando que algo lá o vigiava. Começou a desenhar figuras com carvão. Uma criatura alta, magra, sem rosto, sempre posicionada acima. No fim do registro, um aviso. Nunca olhe para cima se ouvir os sussurros. Naquele instante, um vento frio atravessou a sala, e o espelho do outro lado do corredor estalou. Todos correram para ver. A imagem refletida agora não mostrava mais o corredor, e sim uma cela acolchoada com alguém sentado de costas. Um homem magro, cabeça raspada, balançando-se para frente e para trás. Júlia tocou o espelho. Ele tremeu sob seus dedos. Quando ela recuou, a figura no reflexo parou de se balançar e olhou por cima do ombro, direto para ela. Júlia gritou. O espelho trincou de cima a baixo e a luz da lanterna falhou. Gritos ecoaram pelos corredores. Jonas disparou. Caio tentou segurar Júlia, que parecia hipnotizada. Quando a luz voltou, estavam sozinhos. Jonas havia desaparecido. Passaram horas procurando, sem sinal dele. Gritavam seu nome, mas só o eco respondia. Até que ouviram uma batida como Anha no metal vindo do interior do espelho agora quebrado. E novamente os sussurros. Ele está olhando. Ele está olhando. A lanterna piscava. O gravador captava vozes diferentes, sobrepostas. As paredes pareciam mais próximas, mais vivas, como se respirassem. Júlia se virou e, por uma fração de segundo, viu uma figura no teto, deitada de barriga para baixo, como uma aranha. Ela gritou. Caio puxou-a e correu. Encontraram a saída do pavilhão 6 e se trancaram numa ala anterior. Júlia chorava. Caio tentava acalmá-la, mas então ouviram passos e uma risada fraca, reconhecível. Jonas. É ele, gritou Caio e correu. Mas não era Jonas. Era algo com o rosto dele, arranhado, olhos escuros, pele pálida. Sorriu antes de desaparecer no escuro. E então a luz voltou. Ao amanhecer, Júlia foi encontrada sozinha, sentada no portão, com o rosto coberto de cortes e carvão nas mãos. Repetia as palavras. Ele está olhando. Ele está olhando. Caio e Jonas nunca foram encontrados. O documentário nunca foi finalizado, mas partes das gravações caíram na internet em fóruns obscuros. A câmera no espelho, antes de quebrar, mostrou claramente a figura se aproximando pelo teto, mesmo com todos ali olhando para o chão. Desde então, ninguém ousou reabrir o sanatório Santa Cláudia. Mas dizem que em noites sem lua, se você se aproximar do portão, ouvirá sussurros dizendo: volte, ele ainda está olhando.